gente, tudo bem? Eu queria contar hoje para vocês a respeito de um tema que surgiu, que é a respeito de mágoas. Eu estava fazendo uma lição, né, de um curso em milagres. Para quem não sabe, um curso em milagres tem um livro de exercícios que apresenta 365 lições que a serem feitas ao longo de um ano, né? Não importa realmente se você começa, né, no dia 1º de janeiro, no ano calendário, mas enfim, a ideia é que você não faça mais de uma lição por dia e que você, fazendo essas lições, você começa a desconstruir a sua maneira de pensar e começa a construir uma nova visão, uma nova maneira de pensar. E aí tinha uma lição, eu não vou me lembrar agora direito do nome, mas enfim. Mas ela falava sobre as mágoas e falava que guardar mágoas é o plano do ego para a salvação. Isso mexeu bastante comigo, né? E aí, na sequência, para quem não sabe, eu tô aqui na comunidade Living Miracles, que fica no México. É a comunidade do David Hoffmeister, que é uma comunidade dedicada aos estudos e aplicação de um curso em milagres, né? E aí o David estava aqui, ele fez uma live no YouTube e ele estava dizendo, não, aliás, desculpa, foi um filme comentado, que ele fez um workshop de filme comentado e ele disse que ele falou assim: olha, eu vou resumir para vocês o que é guardar mágoa. Então eu vou repassar essa informação aí para vocês. Ele disse que guardar mágoas é toda vez que eu desejo que alguma coisa fosse diferente do que ela realmente é. Gente, aí eu percebi assim que eu guardo mágoa o dia inteiro. Que eu acordo achando que, né, hoje mesmo eu tava aqui e a gente tem uma reunião às 8 horas da manhã. Então, o que eu faço geralmente, eu desço umas 6h20, faço uma atividade física, subo por volta das 7 horas aqui de volta pro quarto, né? E aí eu tomo um banho, desço e vou preparar o meu café da manhã e comer antes da reunião. E aí hoje eu voltei, né, da atividade física às 7 horas e eu tô dividindo o quarto com mais duas pessoas, aí uma delas estava no banheiro. Eu pensei, bom, então eu vou mudar, vou descer lá e vou tomar o café primeiro. Desci, tomei o meu café e tal, e enfim. E aí eu subi aqui 7h35, eu falei, dá tempo tranquilo de eu tomar o meu banho e tal, e descer e tá ponto, assim, pronta pra reunião. Só que a pessoa ainda estava no banheiro. E aí eu olhei assim no relógio e tal, enfim, ela saiu do banheiro às 7h40. Eu não sei exatamente que horas ela entrou e não foi a primeira vez que isso aconteceu, né? Mas aí eu tava pensando, puta merda, né? Assim, nossa, até falei palavrão aqui no vídeo, mas enfim, eu tava pensando assim, meu Deus, né? É... Como é que fala? Perdi o fio da meada, mas enfim, aí eu falei assim, nossa, mas, meu, precisa ficar 40 minutos no banheiro, né? Tipo, a pessoa tava maquiada e tal, e eu fiquei nesse negócio de julgamento, né? Ah, porque tá numa comunidade, por que tem que se maquiar e tal, enfim, pensando várias coisas. Mas aí, de repente, eu me dei conta que se eu quiser me lembrar de quem eu realmente sou, e se eu quiser seguir o plano de Deus para a salvação e não o plano do ego, eu preciso realmente estar muito vigilante a esses momentos onde eu guardo mágoa, porque não, Juliana, você não estava guardando mágoa, você só ficou meio, sei lá, irritada com a pessoa que estava no banheiro e tal, enfim. Mas eu percebi assim que não tem a menor diferença. Para um curso em milagres, inclusive, né, que para quem já teve a oportunidade de ler, o primeiro capítulo de um curso em milagres são os 50 princípios dos milagres, e o milagre é justamente uma mudança, né, na nossa percepção. Então, um dos princípios dos milagres é que não existem dificuldades entre os milagres, no sentido de que para você mudar a sua mente, não tem dificuldade, não tem um milagre que é mais difícil de realizar do que o outro nesse sentido, né? Então, e também nesse sentido, não tem nenhuma diferença entre um pequeno incômodo, entre aspas, e uma ira enorme, né? Então eu me dei conta de que eu estava assim, guardando mágoa e que eu estava seguindo o plano do ego para a salvação. E por que esse é o plano do ego para a salvação, né? Porque o ego vai me dizer que para que eu seja feliz, para que eu esteja em paz, é necessário que as situações, que as circunstâncias mudem, que elas fossem diferentes do que elas são. O ego vai me dizer que eu estava realmente incomodada porque a pessoa ficou 40 minutos no banheiro e eu queria usar o banheiro. E parece que faz muito sentido, parece mesmo que era por conta disso, né? Mas se eu acredito nisso, eu acredito que as circunstâncias têm o poder de mudar quem eu sou. Ou seja, então essa crença, essa mágoa que eu guardo é um ataque à minha própria identidade. É quase como se eu tomasse uma pílula, né, do esquecimento e me esquecesse de quem eu sou e que eu posso a qualquer momento escolher
né? E determinar a maneira como eu me sinto, dependendo daquilo que eu penso. Então, se eu penso que eu sou uma vítima e que, ai meu Deus, eu não posso usar o banheiro na hora que eu quero, aí obviamente eu vou me sentir muito chateada e eu fico querendo que as coisas fossem diferentes, porque eu acredito que se eu tivesse chegado aqui no quarto às 7 horas e o banheiro tivesse livre, eu estaria me sentindo muito melhor. E aí eu começo a descobrir que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas enfim, gente, super obrigada pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.